Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe você e sua vida, que Deus venha agraciar cada um. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. Por quê? Nós vamos estar falando a respeito da Santa Ceia do Senhor. Veja bem, eu já vou logo entrar no versículo da Bíblia que fala a respeito da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 22, diz assim, ó: Não tem de proventura casa para comer ou para beber, ou desprezar a igreja de Deus, e envergonhar os que nada têm? Que vos direi: louvai-vos, nisso não vos louvos. Porque eu recebi do Senhor, que também ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei. Esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão e bebe esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba esse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pessoal, eu fiz aqui, tá? Uma simbolização, como a Bíblia manda, e nós vamos hoje participar da Santa Ceia do Senhor. Eu fiz aqui um exemplo para que vocês entendam o significado da Santa Ceia do Senhor Jesus. A Santa Ceia do Senhor Jesus, ela não é um banquete, né? Uma mesa, uma ceia grande, né? Sendo que a Bíblia fala aqui, ó, não tem porventura casa para comer ou para beber, ou desprezar a igreja do Senhor. Envergonhai do que nada tem, vos direi e falou, porque eu recebi do Senhor também que na noite que foi traído, e tendo dado graça, partiu o pão. A Bíblia fala assim, que nós temos casas, então nas nossas casas nós devemos fazer a ceia com a nossa família. A Santa Ceia do Senhor é diferente. O Senhor Jesus, Ele deixou a Santa Ceia para que nós lembrássemos, ou seja, da primeira conversão nossa. Por que nós aceitamos Jesus? Por que nós seguimos Jesus? Pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que nós bebemos ou reunimos para fazer uma ceia ao Senhor Jesus, estamos recordando, lembrando da morte de Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado. A Bíblia fala que Jesus nos comprou com o sangue dele. Não que esse cálice seja o sangue de Cristo, não que esse pão seja o corpo de Cristo, mas a lembrar, ou a lembrança, de onde foi que nós tivemos essa libertação em nossas vidas. Quando a Bíblia fala, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós bebemos o cálice do Senhor, nós fazemos memória de Cristo. A lembramos, ou seja, nós estamos indo o nosso pensamento ao passado, a coisas que aconteceram, a crucificação de Cristo. Nós estamos lembrando da pessoa de Cristo em nossas vidas e glorificando a Ele pela existência e porque Ele fez e pelo feito que Ele fez pela minha vida e que Ele fez pela tua vida. Então hoje, ao apresentar esse pão e esse cálice ao Senhor, eu estou fazendo menção, eu estou lembrando, eu estou indo além dos meus pensamentos e indo ao encontro do Calvário, quando Cristo morreu na cruz por mim. Então isso que me faz ter vida, isso que me faz estar com Cristo, lembrar da crucificação, lembrar do amor de Cristo por nós, ao nos libertar da escravidão de Satanás. Então a Bíblia fala aqui, portanto,
no versículo 26. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, toda vez que nós se reunimos para tomar o cálice do Senhor, para comer o pão, nós estamos anunciando, estamos lembrando, estamos naquele momento doloroso, e a nossa alma ela sente uma alegria, e do outro lado sentimos uma tristeza ao ver Cristo sendo crucificado. Mas por uma boa causa, quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus falou que se sua semente caindo na terra, ela não morrer, ela não tem como brotar e sair uma árvore grande, cheia de frutos. Então foi necessário Cristo, como uma semente, morrer para que as plantas ou a árvore crescesse. E hoje nós somos os frutos, somos os galhos desta árvore tão imensa. Então isso que nós lembramos ao participar da Santa Ceia do Senhor. Então a Santa Ceia do Senhor é a lembrança de uma união, é a lembrança de uma trajetória, é a lembrança de uma limpeza de nossas vidas, dos nossos pecados, das nossas consciências passadas, a qual nós éramos errantes, pecadores, miseráveis, e hoje transformado pelo poder do sangue de Cristo. Então isso que faz lembrarmos, porque toda vez que comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor. Portanto, qualquer que bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja bem, é necessário que você reconheça essa trajetória, porque se você não conhecer e não reconhecer que esse pão, esse cálice, está sendo simbolizado a morte de Cristo, você está bebendo ele indignamente. A Bíblia fala que aquele que bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem foi culpado do sangue e do corpo de Cristo naquela época? Foi aqueles que crucificaram Jesus e aqueles que aplaudiram a sua morte. Aqueles que quiseram ver Jesus morto. Aqueles que torceram para que ele morresse. Então todas as vezes que você bebe dignamente, você está torcendo para que Cristo continue morto, mas ele está vivo. Então quando você tem o prazer de comer e beber esse cálice, consciente, sabendo que esse cálice, você está lembrando da morte de Cristo e está fazendo menção daquilo que aconteceu com ele, você está tomando dignamente e não indignamente. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como ele se põe e bebe esse cálice. Então, quando você comer esse pão, quando você beber esse cálice, você tem que se examinar a si mesmo. Eu sou digno, eu sou capaz de lembrar que Cristo fez por mim, eu reconheço que o sangue dele me purificou, eu reconheço que o sangue dele me limpou, eu reconheço, oh aleluia, oh aleluia. Então, é necessário que nós reconhecemos a misericórdia, a grandeza de Deus, para que nós possamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Aquele que come e bebe o sangue de Cristo indignamente é culpado pela morte de Cristo. Então, tenha ciência, tenha cuidado ao participar do sangue de Cristo. Eu vou fazer uma oração apresentando, a Bíblia fala aqui, Jesus deu graça e partiu o pão. Eu vou partir aqui o pão, partir o pão. Agora eu vou pegar o cálice e vou comer, vou pegar o pão e nós vamos orar. Amantíssimo eterno Deus, eterno Pai, te apresentamos esse cálice e esse pão, para que o Senhor Jesus, naquela noite ao qual o Senhor foi traído e levado à cruz do Calvário, hoje nós vemos, mas antigamente nós não reconhecíamos, era ignorante, e não reconhecíamos esse valor, não tínhamos a convicção, a ciência ou a certeza deste valor, mas hoje reconhecemos esse valor e lembramos hoje, Senhor, da sua morte. Oh, aleluia. Lembramos, Senhor, daquele sangue vertido no Calvário, e hoje eu faço menção desse grande feito, porque o miserável pecador que sou, o Senhor se fez pecador por nós, levando nossos castigos, as nossas culpas, as nossas dores, naquela cruz, por amor à minha alma e
por amor de milhões de almas. Muito obrigado, Senhor, te apresento em tuas mãos esse corpo, esse cálice e esse pão que simboliza o seu corpo. Muito obrigado. E diz assim, e tendo dado graça, partiu e diz, tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando sentimos essa graça, quando sentimos essa virtude, é porque nós estamos lembrando. Aleluia. Oh, glória. Do amor de Cristo pelas nossas vidas. Eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês também pudessem ter o desejo, a vontade de cear com Cristo e de participar do banquete dele. Eu queria apresentar essa ceia, esse estudo da Santa Ceia para vocês. Verídico, que não tem como trazer uma Santa Ceia se não for verídica. Então tá aqui. Que você possa, ou se você ainda não é, que você possa fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Forte abraço.